Curador, cure a você mesmo. Essa foi a frase que eu ouvi de um médico, do meu médico, há quase 10 anos atrás. Passando por um momento em que a gente estava procurando o porquê de algumas coisas com a minha saúde, e depois de uma longa consulta, ele disse essa frase para mim com um tom um pouco sarcástico, mas também um tom de provocação. Ele sabia que eu era pastor e ele disse assim: Healer, heal thyself. Ou seja, curador, cura-te a ti mesmo. Seria o equivalente a dizer, viva o que você ensina. Seria o equivalente a dizer, pensa naquilo que realmente Deus quer que você faça. E aí ele emendou com a segunda parte, falou assim, porque você vai morrer, e aqueles de quem você cuida, não só ficarão sem você, como a vida deles vai continuar. Quando ele disse isso há quase 10 anos atrás, e os desdobramentos daquela conversa permanecem até hoje, alguns sem mais possibilidade de eu cercar. Nesse mês, nós estamos pensando sobre o que estamos fazendo com a nossa saúde. Não que a igreja seja um posto de saúde, um pronto-socorro no sentido físico, porque ela é, espiritualmente falando. Mas se nós levamos a sério o que a Bíblia diz sobre corpo, alma e espírito, se nós temos cuidado com o peso que é colocado sobre esse corpo físico, seja o peso do trabalho excessivo, das noites sem dormir, daquilo que faz com que ele chegue ao seu limite. Aliás, tem um escritor que diz assim, as doenças psicossomáticas é o grito da alma, pedindo para o corpo dar vazão àquilo que ela não pode. Corpo, mostra para essa pessoa o que eu não consigo. Então floresce, brota, aparece, através de alguma coisa, né? E quando eu digo isso para vocês, eu preciso fazer um disclaimer. Vocês estão diante de um pastor, não de um profissional da área da saúde. Então a minha fala, ela não é da saúde no sentido de ser um profissional da área da saúde. Minha fala é pastoral. Aqui na igreja nós temos diversas pessoas que atuam nessa área. Nós estamos num lugar em que vocês têm médicos maravilhosos, psicólogos, psiquiatras, profissionais aqui no Brasil que podem ser acessados. E eu digo para vocês, acessem, busquem essas pessoas. Mas a minha fala hoje, embora ela vai tocar em muitos aspectos da saúde, a minha preocupação é pastoral. É cuidar de um rebanho, é liderar pessoas, é conduzir pessoas que um dia estarão com o seu Deus na eternidade, no encontro de todos os outros irmãos, e vocês chegarem lá bem. Porque eu fico imaginando de vez em quando o céu, e eu gosto de fazer coisas cômicas comigo mesmo, eu fico imaginando um chegar lá para o outro e falar assim, rapaz, chegamos, hein? Aí o outro fala, ufa, mas que custa, hein? Que perrengue que nós passamos para chegar aqui. Imagina se isso é céu. A gente discutindo a vida miserável que vivemos para passarmos uma eternidade com Deus. Ora, a Bíblia diz que o nosso tempo com Deus será de prazer, de delícias inimagináveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você diz amém para isso? Mas o Senhor Jesus também disse, eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância. Saúde mental também é espiritual, queridos. Ter as nossas emoções equilibradas também é espiritual. É espiritual como é você levantar as mãos e orar. É espiritual como é nós cantarmos juntos. É espiritual como nós ouvimos aqui a palavra de Deus. É espiritual você ter uma saúde mental e emocional. É claro, com isto, eu não estou ignorando aquelas coisas que nós não temos controle. Tem coisas em nós que nós não temos controle. Aliás, os especialistas dizem
que nós poderíamos classificar em pelo menos 4 áreas aquilo que nós chamamos de depressão, né? E sem querer entrar em todas, eu quero falar de uma delas que se chama a biológica ou a fisiológica. Tem pessoas que têm uma predisposição, seja pelo que for, um desbalanço hormonal, o corpo que não funciona da forma que deveria. É como quem tem colesterol alto e diz assim: mas eu não como nada que prejudique o meu colesterol. Aí o médico vira e fala assim: você pode beber água destilada o dia inteiro e seu colesterol será alto, porque você tem uma herança genética. Acabou. O que você vai fazer contra a herança genética? Nada. Contra ela nós não podemos tocar. Claro, nós podemos e devemos fazer aquilo que está nas nossas mãos, para que aquilo que nós já herdamos. Eu estava conversando com o meu médico sobre uma dessas coisas genéticas, e ele disse assim: você vai sempre correr uma maratona começando 5 milhas atrás dos outros. É o seu prejuízo genético. Aí ele falou assim: mas você pode chegar. Como? Se você dosar os seus passos na corrida. Nós estamos falando de maratona, não. Vocês estão entendendo a explicação? Eu não vou correr uma maratona. Gente, vocês estão, conversa comigo, fala: estamos, deixa eu escutar a voz. Isso. Ele quis dizer que nesse aspecto, a minha genética me colocava atrás de muita gente. Mas é possível chegar, cruzar a linha. Então, eu não estou ignorando que tem aspectos daquilo que nós chamamos de depressão, que você pode fazer o que quiser aqui do lado de fora, a gente fazer. A pessoa tem uma predisposição e para isso ela vai precisar de cuidado médico, de medicamentos que ajudem a ajustar, que controlem hormônios, que veja desbalanço químico no seu corpo, que ajude. Para isso tem profissional, busque. Você não é menos crente. Alguém me falou, pastor, que isso é coisa do diabo. Gente, o diabo tenta destruir de todo jeito. Vamos take him out of the picture. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele vai fazer o trabalho dele, ok? Mas veja, se você tem uma pressão arterial alterada, o que nós chamamos de hipertensão, você vai no médico e o médico fala para você: coisa do diabo, vai para casa. Aí você vira 2 esquinas, tem um AVC. Não, o que o médico vai te dar? Ele vai te dar um remédio para baixar a sua pressão arterial. Ora, irmãos, se você não tem problema de tomar um remédio para baixar a sua pressão arterial, qual é o problema de você tomar um remédio para ajudar seu cérebro a funcionar como deve? Ai, pastor, mas aí não é pecado? Pecado é você viver dessa maneira. Isso é que é pecado. Então, dito isso, eu queria que você entendesse uma coisa. Um dos maiores problemas que eu tenho problemas de tempo em tempo com o cristianismo moderno. E o meu problema atual com o cristianismo moderno, que me dá assim, orgiriza, me dá um arrepio ruim no corpo, é quando você fala com alguém e a pessoa fala assim: não, eu estou esperando Deus falar comigo. Vocês já ouviram isso? Não? Estou esperando Deus falar comigo. Quer dizer, você fala, o marido e a mulher falam, os amigos falam, a igreja fala, até o cara do trabalho fala, mas você diz assim: eu estou esperando Deus falar comigo. Quando você diz isso, você está dizendo assim: Deus só fala de uma maneira. Tem que ter um trovão, tem que ter um relâmpago. Agora a Bíblia fala lá no livro de Jó o seguinte: Deus fala de diversas maneiras, nós é que não prestamos atenção. Tem uma outra versão desse versículo que diz assim: Deus fala de várias maneiras, nós é que não. É como se a gente tivesse que fine tune, é como se a gente tivesse que ajustar a frequência. Nós é que não escutamos, é o que aparece em uma das versões desse texto do livro de Jó. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: que tudo que nós estamos fazendo nesse mês de agosto é para Deus falar com você. Agora ouça a voz de Deus. Por exemplo, para que vocês foram, os que foram cozinhar comigo a semana passada? É porque eu sou o melhor cozinheiro do mundo? Não, é para a gente estar juntos, é para alguém queimar a comida, é para a gente dar risada, era para você juntar pessoas, era para você sentar depois numa mesa, compartilhar o prato, comer, fazer brincadeira sobre quem picou uma coisa diferente do outro, para trazer saúde,
Para que nós fomos para o parque? Porque nós não temos o que fazer no sábado? Não, é para levar você para fora, para você ver outras pessoas, para você sentar na grama, para você conversar sobre coisas triviais da vida, para você ter o prazer de viver. Para que nós estamos convidando você para vir de bicicleta para a igreja? Para você exercitar. Vem andando, para seu carro num estacionamento longe e chega pelo menos 1 milha aqui andando, meia milha. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós cremos que Deus fala de várias maneiras. E nós precisamos, como igreja, ajudar vocês a ouvirem isso. Quando eu conversei com o meu staff, eu perguntei a eles assim, me digam 3 problemas emocionais que vocês entendem ser o mais recorrente. Aí eles me disseram culpa, medo e ansiedade. O staff meu aqui da igreja. Aí eu fui fazer uma pesquisa entre pastores que eu respeito, que falam com seriedade, quais eram os problemas das igrejas deles. Medo, ansiedade e culpa. Ora, é engraçado, ao olhar para as escrituras sagradas, neste aspecto, eu acho que a Bíblia tem demais para nos ensinar. Sobre medo, sobre ansiedade, sobre culpa. Eu não conhecia ainda um remédio que a gente bebe, e eu teria bebido esse remédio, porque eu também errei no passado, e algumas coisas eu olho para trás e digo, Manel, para que você fez? E gera isso que nós chamamos de culpa, eu também teria bebido aquela pílula. Mas não existe. Não existe uma pílula para tirar a culpa. Não existe um remédio em gotas, que a gente vai ali na farmácia, over the counter, ou que você liga para um parente no Brasil, ou para alguém que manipula remédios naturais, vou beber um remédio para tirar minha culpa. Mas a palavra de Deus pode nos ajudar nisso. Então, hoje, nós respeitamos uma área que nós não podemos entrar, que você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um médico, mas nós podemos, irmãos, entrar numa grande porção daquilo que está destruindo as pessoas e ajudá-las a ter uma vida melhor, ajudá-las a ter uma vida mais significativa, mais alegre, mais prazerosa. Porque, embora eu disse desta primeira área biológica, fisiológica, chame como você entender melhor, eu posso dizer para você que em 30 anos aconselhando pessoas, a grande maioria dessas dores, desses problemas, estavam exatamente em áreas que a palavra de Deus não só é o melhor remédio, como é a única capacidade de curar. Me responda uma coisa, com todo respeito. Quando você encontra uma mulher ou um homem hoje, que foi abusado sexualmente pelo pai, pelo tio, pelo primo, e a dor é inimaginável para nós no coração hoje, qual é o remédio que tira isso? Qual é o remédio que vai lá atrás e apaga essa memória? Não tem. Mas existe um remédio. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, minimizando os problemas das dores emocionais, e nem tampouco dizendo assim, sabe por que você ainda tem isso? Porque você não tem Jesus. Não. Eu conheço, aliás, deixa eu ler. Eu nem li o texto que eu quero usar, mas eu vou olhar um texto aqui com vocês. Imagina um pastor que você admira, ou um líder de louvor que você diz assim, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, e de repente ele publica no Instagram dele o que eu vou ler agora. Eu queria saber como é que você ia se sentir diante dessa pessoa. Olha o que ele publica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. A minha alma se encontra em angústia de morte. Post do pastor que você admira, do ministro de louvor que você fala assim, é uma mulher, é um homem ungido por Deus. Que atitude você tomaria? Você iria dizer, não, aquela pessoa é um fingido? Porque eu acabei de ler para vocês o salmo que os filhos de Coré escreveram, os coraitas. Escreveram vários salmos na Bíblia, salmos que nós cantamos, salmos que nós lemos.
sem saber. Quem leu aqui hoje, porque nós não pedimos, eu não pedi. Quem fez a leitura bíblica, leu um salmo dos filhos de Coré. Se eu fosse interpretar esse post, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu ia dizer, essa pessoa está sofrendo demais, vocês não diriam a mesma coisa? A minha alma está em angústia de morte. Eu ia dizer, essa pessoa está num profundo estado de dor, que não é física. Então, irmãos, vejam, eu não estou dizendo, jamais deixe alguém te dizer, sabe por que você está sofrendo emocionalmente? É porque você não é crente. Vai orar mais. Vai falar mais com Deus, vai ler mais a Bíblia. Não. Eu estou dizendo que Deus é a solução para muitos destes problemas. E também estou dizendo que muitos desses problemas precisam de Deus e de algo mais. E a Bíblia diz isso. Então essa é a parte minha. Não é a parte de você ir no psiquiatra, conversar com ele, tomar um remédio. Mas caminha comigo, por favor, e entenda o seguinte, querido. Para você isso aqui é um culto de domingo. Um culto que você levanta de casa, sai, vai, sem pensar muito, porque todo domingo você faz isso. Para nós não. Quando eu orei por vocês hoje, lá em casa ainda, quando meu relógio despertou, eu tenho uma oração que eu geralmente faço de manhã, que abrange algumas áreas, e uma delas é, Senhor, que hoje alguém naquela igreja seja sarado, que hoje alguém naquela igreja seja curado, que hoje alguém naquela igreja te conheça, que o seu rosto brilhe para alguém. Quando eu estava aqui orando com vocês, eu dizia, Senhor, que hoje alguém aqui veja o Senhor, porque vir à igreja e ouvir a voz de Deus são duas coisas diferentes. Então entenda, pastor, cadê Deus? Como é que Ele está gritando? Está falando com você. E eu queria ler dois textos para vocês. Um texto que está em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Por que eu escolhi esse versículo? Porque a palavra que aparece aí na língua original é shalom, shalom, duas vezes. Shalom é paz. As várias vezes que eu já fui em Israel, alguns amigos que eu já fiz, eu vi que de repente eles começaram a me tratar assim, me viam, shalom, shalom, mas eles falavam só uma vez antes. Por que agora falam duas? Porque quando se fala duas vezes shalom, significa que você quer algo exponencial, transcendente. É a paz que não é só paz, é muita paz sobre a sua vida. Então Deus vai guardar com muita paz o seu coração, porque você ama a Deus, porque você confia em Deus, porque você espera em Deus. E o outro versículo está no Evangelho de João, quando Jesus diz no versículo 14, olha o que ele diz: deixo-vos a paz, ou na versão que eu tenho, deixo com vocês a paz. A minha paz vos dou, ou dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Bom, então vamos dar uma olhadinha, já que é pastoral, como que a relação com Deus, como que a caminhada cristã, como que a sua fé, como que a palavra de Deus pode nos auxiliar a ter uma saúde mental e emocional melhor. Vou dar apenas uma sugestão bíblica e desdobrá-la em duas ou três ações. Antes, eu queria ler com vocês um salmo, que é o Salmo 42. Veja, o salmo diz assim: como o servo, ou como a corça, uma versão mais conhecida, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Qual é o princípio bíblico que pode, irmãos, pode nos ajudar muito?
transforme a religião em uma relação com Deus. Eu vou repetir e vou explicar. Transforme a religião em uma relação com Deus. Eu vou dizer algumas coisas aqui que podem parecer não agressivas, mas pesadas, e entenda no espírito do que eu quero te dizer. Quantas vezes você foi a uma igreja, não importa qual, essa, qualquer outra, o que eu estou preocupado não é com a igreja, é com a religião. Quantas vezes você, num ato religioso, se sentiu extremamente culpado pelo que falavam? Eu acredito que a maioria de nós, se não muitos, muitas vezes. Quantas vezes você, através de um ato religioso, seja um sermão, uma palavra, você teve medo, e muito medo. Aliás, nós dizemos, e aqui eu vou usar para mostrar um ponto positivo, que quando Jonathan Edwards pregou um sermão aqui pertinho de nós, em Northampton, chamado Sinners in the Hands of an Angry God, as pessoas seguravam nos bancos de medo de cair no inferno. Duas coisas muito importantes a se destacar. A primeira é que é a veracidade. Nós vamos ter medo da ausência eterna de Deus. Mas quando eu digo a religião gerar medo, é porque se nós olharmos só para a religião, nós nunca vamos encontrar paz. Porque pela religião, eu já estou devendo, você está devendo. O que você está dizendo, pastor? Transforme sua religião numa relação com Deus. Olha para o Salmo. Olha para o Salmo. Assim como a corça anseia pelas correntes de água. Você pode procurar uma interpretação para essa introdução do Salmo 42, mas eu tenho certeza que uma das mais respeitadas e aceitas é que a corça, o veado, quando perseguido por um inimigo, o que ele fazia? No calor do lugar que ele vivia, geograficamente, nosso corpo exala cheiro, verdade? Tem uns que exalam um cheiro, os outros exalam um cheiro. Cheiro da pele, cheiro do suor, cheiro daquilo que está em nós vazando pela essa filtração na nossa pele. Os animais também. Tanto que os caçadores, quando sabem que vão caçar, na semana anterior não tomam banho com nenhum sabonete, tem cheiro, uns nem banho tomam. Quer dizer, tem que tomar um banhozinho, porque senão também o animal vai correr por causa de outro cheiro. Mas não usam desodorante, não usam perfume, não usam sabonete que tem qualquer tipo de cheiro, porque o animal vai pegar o cheiro e vai fugir. Então a corça, quando ela sabia que tinha predador e ela estava suada, aquecido o seu corpo, ela entrava na água, por duas razões. Primeiro, a água ia resfriar, e ela ia perder aquilo. Segundo, a corrente de água ia ajudá-la a ir muito mais rápido para longe dos inimigos. É esta a mensagem do Salmo. Transforma a sua religião numa relação onde você deseje Deus, onde você tenha sede de Deus, onde você queira estar com Deus. Por quê? Porque é na presença do Pai, do nosso Pai, que a nossa alma pode ser curada. Nós vivemos uma bênção e uma maldição simultânea. Porque quando nós falamos de poder transmitir a palavra de Deus para o mundo, isso é uma bênção. Uma pessoa no lugar mais remoto hoje abre um telefone e ouve a palavra de Deus. Mas nós temos uma grande maldição disto, que é a nossa inclinação de transformar o ouvir a palavra de Deus em algo só por aquela câmera. Perdendo com isso a comunhão. Pastor, mas isso aqui tem gente chata, mas faz isso da vida. Aqui tem gente que canta bonito, dá vida. Tem gente que canta feio, dá vida. Tem gente que pede para eu sair do lugar. Isso é vida, isso aqui é comunhão. A gente tem que desejar isso. Falar com Deus, orar. Não oração impostada, gritar para Deus, abrir seu coração, desejar Deus, porque na presença de Deus há descanso,
a paz, a conforto, a segurança. Quem não se lembra do salmo famoso, à sombra do Onipotente, descansarei, ou descansará, se você está lendo na perspectiva do próximo. A sombra, debaixo das asas, na proteção, é no lugar. Para onde me irei da tua presença? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, irmão, você hoje precisava olhar e dizer assim: minha alma, o que é que está te esfriando com relação a Deus? Por que eu não desejo mais? Senhor, põe em mim a vontade de estar na tua presença. Porque já que nós falamos do capiroto, do diabo, do Satanás, do nosso inimigo, rapaz, esse sofazinho no domingo é tão gostoso. Você acorda com pijama, faz um café, pega o seu coffee mug, senta na frente da televisão, você não precisa se deslocar, trocar de roupa, passar roupa, tomar banho. As mulheres, eu conversei com uma mulher aqui na igreja, e assim, nota de rodapé, né, gente? Ela falou assim: eu venho só no primeiro culto, pastor, e tem dia que eu venho cansada demais. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu tenho que acordar às 6h30. Eu falei: dona, o culto é 9. Pastor, 1h30 para cuidar dessa beleza aqui, ó. An hour and a half. E talvez seja verdade. E aí eu vou dar algum palpite, elas falam assim: o senhor não é mulher, não fala nada, o senhor não sabe. Okay. Eu tenho um em casa também, vejo os processos, né? E tenho uma filha também. Mas aí a voz fala assim: fica aqui. Mas irmãos, isso aqui tem vida. Está na presença, diz amém pelo amor de Jesus Cristo aí, irmão. A comunhão dos irmãos é vida. Então transforme a sua religião numa relação com Deus. E agora, por que eu vou te dar um único princípio nessa manhã? Porque eu quero que você preste atenção. Eu vou desdobrá-lo em 3. Primeiro, você pode dizer assim: pastor, como é que eu vou me relacionar com Deus sendo quem eu sou? Eu vou te dizer: Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece. A Bíblia conta isso para nós de Gênesis a Apocalipse. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor não vos deixará passar por tentação que vocês não sejam capazes de suportar, porque antes da tentação Ele já deu o livramento. A Bíblia está cheia de promessas de que Deus sabe que eu tenho medo de certas coisas. A Bíblia está cheia de informação que eu me sinto limitado, de que eu acho que eu não sou a pessoa para fazer o que estou fazendo, que aquele lugar não é meu, que eu não isso, que eu não aquilo. Deus sabe. Deus sabe. O problema não é esse, é se você sabe que Deus sabe. Porque se Ele sabe, você pode chegar para Ele e dizer: pai, eu estou com medo desse negócio, eu não tenho ideia. Como é que vai ser? Como é que vai ser para eu fazer isso? O que o Senhor me fala? Porque medo o Senhor já sabe que eu estou. Não tem problema, irmãos. Deus te conhece. Deus sabe quando você é tentado. Ele vê. E não tem problema ser tentado ou tentada. Tem problema a gente ignorar isso, até que um buraco tão grande se abra na nossa frente que a gente caia nele e seja destruído. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe que seu pai te abandonou. Deus sabe que a sua mãe não te quis. Deus sabe que pessoas te traíram. Deus sabe que você apanhou. Deus sabe de tudo isso. Diz para Ele: Senhor, o Senhor sabe. Como é que eu lido com isso? Como é que o Senhor quer que eu lide com isso? Você não tem ideia do quanto esse diálogo pode ser transformador para a sua saúde mental e emocional. Não faça de conta que Deus não sabe, não vê. Davi disse assim: Senhor, eu estou com vontade de pegar meus inimigos, pegar os filhos deles, pegar a cabeça deles, bater numa pedra até rachar. Um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que Davi ia sair matando os outros? Não, quer dizer que Davi podia conversar com Deus: Senhor, pequei contra ti, fiz o que é mal diante dos seus olhos. Não deixa sua vida ser religiosa, deixa ser de uma relação, porque Deus sabe quem você é. Segundo, vai anotando aí. Segundo, eu vou te fazer uma pergunta. Não responda audível, responda para você, por gentileza.
você ainda ora? Você ainda ora? Porque eu preciso confessar para vocês que vocês estão diante de um pastor que crê que a vasta maioria das pessoas chamadas cristãs não oram mais. Não oram. Isso não é julgamento de você, não. Isso é pesquisa, isso é conversa, isso é diálogo. Mas deixa para trás o que eu penso. Responda para você. Você ora. Não é aquela oração assim, Senhor, estou saindo de casa, abençoe minha mulher, meus filhos, ou a mulher, meu marido, meus filhos, tchau, vamos embora. Não, não é oração para comer, não é oração para deitar, não é aquela oração que você faz na cama, que você começa a falar, de repente você fala amém, o sol que brilhou, não é você que falou amém, não. O sol bateu no seu rosto, te acordou. Mas como assim? Eu comecei a orar agora, pois é, dormiu. Não é disso que eu estou falando. Isso é o que a religião pede. Cumpre, por favor, essas coisas, porque senão você está errado. Irmão, talvez a área mais importante da sua vida, e a maior cura está no que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo daquela oração que adoece. Senhor, tem que vencer os inimigos, derruba, pisa, quebra, sai. Não, isso aí põe você doido. Eu fui ler pesquisas na área médica. Não sei quantas eu li essa semana, para ter certeza que eu estou trazendo dados para vocês. É provado pela ciência, não é gente crente, que a oração intercessória faz bem para quem ora. Altera batimento cardíaco, pressão arterial e mexe no cérebro. A pessoa tem ondas cerebrais mais equilibradas. Saiu uma pesquisa recente de que 12 minutos de oração por dia, por 8 semanas, reshape your brain. É o que é chamado de neuroplasticity. Neuroplasticity, eu acho que é neuroplasticidade em português, é que o nosso cérebro não é uma estrutura fixa. A gente vai moldando o nosso cérebro. Os pathways, os caminhos, os neurônios, que são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões por dia, a gente pode reshape, nós podemos dar uma outra forma para eles, e o médico falando, e a oração pode fazer isso. 12 minutos de oração, não é um pastor, 12 minutos de oração, por 8 semanas, pode ajudar o seu cérebro a se reposicionar de forma diferente. Você ainda ora? Que oração então que você está falando, pastor? Não é aquela para dormir, para comer, não é aquela para gritar, para derrubar. Irmãos, você precisa olhar para Deus. Eu falei que eu ia dizer algumas coisas que talvez vocês vão achar pesadas. Pensa no espírito que eu estou dizendo, como um amigo seu. Você imagina, você fala para um amigo seu assim, vamos tomar um café? Vamos. Aí você chega lá, para tomar o café com esse amigo, não tem liberdade, não tem abertura, não tem... De que vale essa relação? Você chega lá para o seu amigo e fala assim, rapaz, eu não sei nem o que eu vou te falar. Eu não sei como que eu vou elaborar isso aqui. Você está conversando, seu amigo está de lá te ouvindo. Eu não sei que palavras eu vou usar. Pai, mas tem um troço ruim aqui dentro de mim, assim, ó. Aí seu amigo está te ouvindo. Talvez ele também não vai responder, mas ele vai te dar um abraço. Talvez ele vai ficar calado e dar a você a possibilidade de falar mais. Deus é assim, queridos. Chega para Deus e diz, Deus, help. Just help. Chega para Deus e diz, Senhor, olha aqui, o que está acontecendo? Me ajuda a entender. Isso é oração. Bota o joelho no chão se você quiser, deita, põe o rosto na terra, fica em pé, do jeito que você quiser, mas... Meu irmão, orar é vida, não é para abrir porta, não é para conquistar, não é para ter mais emprego, mais dinheiro, menos problema, mais saúde, isso aí são acréscimos. É orar para você poder dizer assim, bem sei em quem tenho crido,
estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou seja, eu sei em quem eu creio. O mundo está de cabeça para baixo. Eu sei em quem eu creio. Mas é a dor. Eu sei em quem eu creio. Mas aquieto a minha alma. Eu sei em quem eu creio. E isso só acontece com a oração. Mas você ainda ora? Olha o Salmo 43, que é escrito pelos filhos de Coré. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Irmãos, ore. O Novo Testamento diz, orai sem cessar. Mas cuidado com esse orai sem cessar. Tem gente que faz para mim, eu oro o dia inteiro, pastor. Quem ora o dia inteiro não ora nada. Não ora nada. E eu te dou uma prova disso. Tem casamento que já virou amizade. Agora, amém, vocês não falam, né? Porque se você for o que fala amém, essa amizade vai virar assassinato, tá? Porque fica dentro da mesma casa, vê o dia inteiro. Oi, vai deitar, beijinho daqui, selinho da acolá, vai deitar. Um dia ou outro faz aquela outra coisa e sei lá, vai tocando. Com Deus é a mesma coisa. Quem ora o dia inteiro não ora. Eu não acredito em você se você falar para mim que você ora o dia inteiro. Eu acredito que você está orando, mas eu não valorizo essa oração sua em nada. Por quê? Porque eu não gostaria de um amigo que conversa comigo o dia inteiro, correndo de um lado para o outro. Ele não é meu amigo. Para, me olha nos olhos. Fala comigo sobre coisas que realmente são importantes, para mim e para você. Vou me colocar aqui num papel neutro. Eu não queria uma mulher que fica só correndo dentro de casa para um lado para o outro, a gente se vê, oi meu bem, tudo bem, vamos lá, dormiu, acordou. Senta! Stop! Olha um no olho do outro, conversa, toma um café, briga, discute um assunto, faz algo. É assim com Deus. Agora deixa eu dar mais uma pesquisa para vocês. Muitos estudos de observação clínica de quem ora regularmente or engage in religious activities have the same report. Milhares de pessoas têm o mesmo resultado. Greater hope, mais esperança. Better coping with illness, mais resistência às enfermidades. Baixo estresse. Baixos índices de depressão em comparação aos peers, ou seja, aqueles mesmos examinados, analisados que não oraram. Maior resiliência e melhor saúde mental e disposição para a vida. Você ainda ora? E por último, deixa a sua fé determinar suas atitudes, queridos. Deixa a sua fé. Veja, Deus te libertou. E eu já ensinei que libertação, do ponto de vista mais bíblico, tem a ver com libertação. Salvação é libertação. Deus quebrou correntes. Então, eu converso com muitos homens e dizem assim, herdei do meu pai, sou assim. Grito, bravo, não abraço, não isso, não aquilo. Animal, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um outro pai. Pode doer a quem doer, queridos. Porque você vai destruir sua mulher, seus filhos, seus amigos. Você. Deixa a sua fé determinar suas atitudes. Eu herdei coisas do meu pai que eu admiro demais. Eu herdei coisas do meu pai que só Jesus que me iluminou para eu entender. Não devo. Não quero. Não vou fazer. Não vou fazer. Ah, mas era seu pai. Sim, um homem com virtudes e com defeitos. Como eu digo para Sara e para o Pedro, filhos, se vocês verem coisa boa no papai, guarda. Se virem coisas ruins, não guarda. Não é honra nenhuma para mim lá na frente saber que meus filhos falam assim, sou igual ao meu pai, mas está ferindo pessoas, está estragando a relação. Deixa a sua fé, você não crê em Jesus, Ele tem um outro caminho para você. Só que esse caminho ajuda na nossa saúde mental e emocional.
Porque nós nos tornamos objeto de tensão para tantas pessoas, para o filho, para a mulher. Então, quando o texto que eu li para vocês de Isaías diz que o Senhor guardará em perfeita paz, diz também aquele cujo propósito é firme no Senhor. E quando Jesus disse em João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, significa, queridos, que nós temos à nossa disposição muita coisa para nos ajudar. Nós temos. Tem algumas coisas que nós não temos, mas algumas nós temos. Se você tem um problema genético, talvez você não consegue reverter a sua genética, mas você pode fazer coisas que ajudam com que o desdobramento dessa genética alterada não seja tão agressivo, tão repentino, né? Se você tem heranças paternas e maternas, você pode, à luz da palavra, se livrar disso. Se você tem culpas, tem coisa para você fazer. Tem um amigo para você. Eu quero sugerir um livro para vocês. Não é um livro de leitura fácil, mas esse homem me abençoou demais, em tantos aspectos dos livros dele que eu já li. Mas ele escreveu esse livro, que coincidentemente, eu achei que eu tinha ele só em inglês ali na biblioteca, eu tenho ele em português, chama O Fim da Memória, do Miroslav Volf. Miroslav Volf é um iugoslavo, é aquele que eu disse para vocês que escreveu Exclusion and Embrace, e ele fala sobre a gente ter capacidade de receber o diferente. Ele escreveu esse livro logo depois da queda da Iugoslávia, só que ele era casado com uma americana, e o exército da Iugoslávia considerou ele um possível espião, um traidor da nação, e ele passou por interrogatórios, né, para não dizer outra palavra, e tantas coisas horríveis, e ele escreve esse livro. Ele é professor de fé, e de como a nossa fé se relaciona com as coisas da nossa vida, aqui na Universidade de Yale, aqui perto de nós, em New Haven. Um homem cristão, de Deus. E há um lugar desse livro que ele fala assim, olha como dá culpa. Ele fala assim, você e eu podemos olhar para a mesma situação e termos uma dessas duas atitudes. Olhar para quem nos fez o mal e ter desejo de vingança. E seria tudo correto, porque a pessoa nos fez o mal. Então não teria nenhum erro em dizer, eu quero que quem me fez o mal seja punido. Ou nós podemos olhar para a pessoa que nos fez o mal e dizer, eu não posso deixar esse ódio me consumir. Qual é a alternativa que eu tenho? E aí a alternativa que ele tem, que ele dá, é a mesma que ele dá no outro livro, quando alguém pergunta para ele assim, can you embrace a setnik? Você consegue abraçar um setnik? Um dos membros do exército que exterminava as pessoas, que inclusive matou gente próxima a ele. E ele parou e disse assim, I don't think I can. Eu não acho que eu consigo. But as a Christian, I should. Mas como cristão, eu deveria. Então sim, a sua genética, a sua depressão pós-parto, a sua depressão por um evento que deixou marcas fisiológicas em você, você precisa de ajuda externa, e busque, porque Deus está também nisso. Mas irmãos, muitas das dores que nós carregamos, nós já temos muito para nos ajudar. Nós temos muito para ser mais saudáveis. Então eu só te dei um exemplo. Transforme a sua religião numa relação. Porque Deus sabe quem você é, Ele te conhece. Você ainda ora? E por último, deixe essa fé que você diz que tem determinar suas atitudes. Amém? Agora vocês vão ter um para casa. Toda semana eu disse que eu iria enviar uma devocional e vocês iam ter um para casa. Terça-feira eu enviei a devocional. Não recebi, pastor, provavelmente você não está na nossa comunidade da igreja. Você precisa, pega esse cartão aí, escaneia o para casa. Saiu uma pesquisa recente que a geração entre 16 a 26 anos de idade
é a geração mais ansiosa e depressiva de todos os tempos. De todos os tempos. E não vai sair por aí dizendo que eu falei isso, um dos fatores dos maiores desajustes emocionais chama-se telefone. Se eu contar para vocês, o seu telefone tem um negócio aí que marca o screen time, você sabe, né? Eu vou mostrar para vocês o que a pesquisa mostrou. Average. Gente, para ter average, significa que tem que ter gente acima e gente abaixo. Average. Nós ficamos no telefone 6 horas e 15 minutos por dia. A grande maioria caiu em 4 horas e 38 minutos até 4 horas e 48, 50 minutos. 4 horas aqui. Scrolling. O que é o para casa essa semana? Nós não podemos forçar você, mas eu disse que nós faríamos de tudo para te ajudar a ser melhor. Faça o alvo de diminuir aquilo que for possível para você. 1 hora, 1h30, 2 horas. Sabe qual é a desculpa de todo mundo? É o meu trabalho. E o seu trabalho está aqui como o meu está aqui. Mas seja o meu ou o seu trabalho, eu tenho que poder almoçar com o meu telefone desligado. Não? Somos nós. Eu tenho que poder assistir um filme com a minha esposa com o meu telefone desligado. Por que não? Você olha para o filme e olha para o telefone? Porque você já está viciado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é viciado, você sabia? É viciado. Então, deixa a gente te ajudar, em nome de Jesus. Diminua o seu tempo no telefone, por favor. Isso é para você. E olha, marido e mulher, nós sofremos a pressão do outro. Nós sofremos, lá em casa também eu sofro. Liguei, você não me atendeu. Meu bem, eu estava dentro do carro, sozinho, desliguei o telefone. Para fazer o quê? Para pensar na vida. Para orar, para cantar, para não fazer nada. Eu posso. Ah, mas se for uma emergência, 911. Esse é o número. Diz que é 911. Todas as outras emergências, brincadeiras, né? Vocês estão entendendo, gente? Mas diminua. Domingo que vem vocês vão perguntar quanto foi, pastor? Não, a sua fé tem que te amadurecer. Você precisa tomar atitudes que dizem, deixa a minha fé determinar minhas atitudes. Então esse é o para casa. Amém? Vamos ficar de pé então, deixa eu orar com vocês. A nossa celebração hoje será aqui dentro, tá? Então vem tomar café com a gente aqui no salão do lado, tá bom? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diz: Senhor, o pastor falou hoje, lembrou daquilo que Jesus deixou, que está registrado em João capítulo 14, a minha paz eu dou a vocês. Pai, eu não estou tendo paz, mas agora eu quero receber essa paz. Não é receber como num passo de mágica do pastor que está lá na frente, não, Pai. Eu quero receber na condição de compreensão e de entender de que a minha relação com o Senhor pode gerar paz, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, pode gerar paz, porque é relação. E o Teu nome será glorificado na minha vida. Senhor, eu oro pela nossa comunidade, para que numa coisa simples, telefone, Senhor, seja menos essa semana na vida de todo mundo. Que não tenha telefone na cama na hora de dormir, Senhor. Que não tenha o telefone na hora das comidas. Eu não sei o que o Senhor vai falar com cada um, mas eu oro, Pai, porque nosso povo precisa viver um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para nós. E nós te agradecemos, que a Tua palavra nos garante que hoje é um novo dia. Todas as coisas se fizeram novas. Que há esperança, Senhor. Que nós podemos, porque o Senhor habita em nós, a Tua misericórdia é sobre nós. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia. E hoje mais do que nunca eu quero dizer shalom, paz, paz,
paz seja sobre a sua vida, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, no nome de Jesus. Amém.